E nós voltamos com o Dr. Arani Tunes aqui no nosso programa Vida e Saúde. Ele que é dentista, especialista em hálito e também em ronco. E hoje o nosso tema é halitose. E ele está aqui dando um baile, um show, um gigante da halitose aqui, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Eu quero agradecer já no início desse bloco a um sócio que durante o nosso programa ajudou ou decidiu ajudar esta rede católica de televisão, a Rede Século XXI, Maria das Dores Ribeiro da Rosa, de Mogi Guaçu. Ela acabou de ficar sócia. Muito obrigado, que Deus abençoe. Doutor, e nós voltamos aqui para continuar com o nosso tema, a halitose, uma coisa que está presente no cotidiano do nosso povo. E temos participações também via WhatsApp, o pessoal pergunta bastante. Algumas perguntas, né, que o senhor já respondeu, a gente vai omiti-las, porque já foram ditas. Mas tem aqui uma pergunta que vale a pena. Do Newton, ele é de Palmeirópolis, no Tocantins. Ele diz: Doutor Arani, existe alguma relação entre sinusite e halitose? É o nosso amigo Newton, né, padre? Newton, lá de Palmeirópolis, Tocantins. Nossa, Newton, lá de Tocantins. Vamos lá, Newton. É importante a gente diferenciar, Newton, existem duas condições diferentes para essa sinusite. Você pode ter uma sinusite aguda, que geralmente é aquela sinusite infecciosa, em que o indivíduo acaba sentindo muita dor, né? Ele acaba tendo muita dor de cabeça, alguns acabam tendo uma perda, naquele momento, perda de olfato, né? Muita secreção, geralmente uma secreção muito contaminada, purulenta. E essa sinusite aguda, que geralmente faz com que o paciente procure o médico rápido, porque incomoda demais, né? Essa sinusite, ela vai provocar uma halitose importante, sim, que vai vir o odor tanto de cavidade nasal, né? O indivíduo elimina o mau cheiro pelo nariz, quanto pela boca, porque essas duas regiões comunicam aqui atrás, viu, Newton? E existe aquela sinusite que é crônica, né? Aquele indivíduo que tem uma sinusite, que está ali há muitos anos, que ele não sente dor, né? Que ele convive com aquela sinusite, na maioria das vezes, sem ter problema ali no dia a dia. Mas essa sinusite, Newton, ela acaba fazendo com que a gente produza um excesso de secreção na cavidade nasal, semelhante a quando a gente está resfriado, que acaba escorrendo o nariz, mas é uma secreção que escorre na parte posterior. A gente chama isso, Newton, de gotejamento pós-nasal. Então o indivíduo ele sente que acaba tendo como se fosse um catarrinho incomodando ali na garganta, né? Uma coisa, os pacientes falam que não sobe nem desce, que é um excesso daquela secreção, que também pode acontecer em casos de rinite. E essa secreção, quando ela escorre aqui da cavidade nasal, ela pode ficar depositada também em cima da língua, né? E ali ela pode entrar em decomposição pela ação daquelas bactérias de origem bucal, né? Aquelas bactérias que tem na boca. Então, o indivíduo que tem sinusite, a gente recomenda que procure um otorrino. Claro que se for agudo ele vai acabar procurando mesmo, porque tem dor, tem muito desconforto e a doença faz com que ele corra para o médico. Mas aquele indivíduo que tem uma sinusite crônica, que ele procure um médico para tentar manter aquilo sob controle. E geralmente os otorrinos, eles orientam as pessoas que lavem a cavidade nasal com soro fisiológico. Isso diminui bastante essa secreção e diminui bastante também a possibilidade dessa secreção entrar em decomposição em cima da língua e formar odor. Doutor, e quem fez cirurgia nasal muda completamente, não é, o esquema, né, o sistema respiratório? Tem alguma coisa que possa alterar o hálito a partir de uma cirurgia? Normalmente o contrário, viu, padre? Os indivíduos que fizeram uma alteração, uma cirurgia na cavidade nasal, geralmente porque eles têm ou um desvio de septo, né, ou um acúmulo de material adenoidiano, né, aquela adenoide muito hipertrofiada que dificulta ali a respiração. Esses indivíduos que fizeram essa cirurgia, eles acabam tendo, tirando aquele pós-cirúrgico imediato, né, aqueles primeiros dias depois da cirurgia que são péssimos, né, quem fez uma cirurgia nasal desse tipo sabe que é um pós-operatório desagradável, mas quando a cirurgia é um sucesso, esse indivíduo acaba tendo uma respiração melhor, né? E acaba sendo uma respiração adequada, porque é uma respiração nasal, né? Porque o nariz ele tem o filtro, né? Que filtra os poluentes do ar,
né? A respiração pela via nasal, ela umidifica o ar também, isso melhora toda a oxigenação ali nos nossos pulmões. E o indivíduo que tem ali um problema que não foi corrigido, que respira pela boca, essa boca tende a ficar ressecada, né? Então a pessoa vai ter tanto desconforto pelo fato de respirar pela boca. A gente sente isso quando fala demais, né? Quando você vai dar um curso, uma palestra, quando você fala durante muito tempo, né? Esses indivíduos que respiram pela boca acabam tendo esse desconforto e às vezes a quantidade de saliva que ele produz não é suficiente para compensar isso, né? Então, geralmente, operou o nariz lá com o otorrino, geralmente o resultado depois é melhor. Então, beleza. Doutor, chegou aqui mais uma pergunta. É lá de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, da Elinete Delfino. Ela diz assim: doutor, quero saber se escovas elétricas faz uma perfeita higienização bucal ou deixa a desejar. Elinete, as escovas elétricas, elas são melhores do que as escovas manuais, tá? Elas têm ali um movimento ou giratório ou um movimento oscilatório, né? Acaba vibrando ali muito rápido e isso limpa melhor do que a nossa escovação mecânica, né? A gente só não recomenda muitas escovas elétricas para aqueles indivíduos, para criança, por exemplo. A criança tem que aprender a escovar, ter essa coordenação motora para aprender a escovar de forma correta, é fundamental, né? Porque senão um dia acaba a pilha, a pessoa não sabe escovar o dente, né? Ou não tem ali uma fonte de bateria para ligar, né? Uma fonte de energia para ligar. Mas as escovas elétricas, se você comparar ali com a técnica manual, elas limpam melhor. O grande problema que a gente tem no Brasil é preço. As escovas elétricas são caras, escovas de dentes boas já são caras, a gente vai comprar nos mercados e nas farmácias, né? As escovas, elas não são tão acessíveis assim para a maioria da população, infelizmente, né? E as escovas elétricas têm um valor ainda mais elevado que dificulta muito o uso. A maioria das pessoas dá conta de uma boa escovação com uma escova manual, né? Agora, não dá para brigar com o motorzinho ali da escova, não, porque ele é bem eficaz. Então, respondida. Doutor, nós falamos agora há pouco sobre a questão do implante, né? O senhor fez uma explanação muito adequada. Mas, e quem usa prótese? Os cuidados com quem tem a prótese em relação ao hálito são os mesmos do implante? Porque bastante gente, né, tem uma prótese, seja total, seja parcial. Como que deve fazer, não é, para cuidar dessa higienização? Isso. Bom, as próteses, elas devem ser tão bem higienizadas quanto os dentes naturais. E elas produzem, né, de fato, mau hálito? Elas acumulam placa bacteriana. Tá? E o problema é que o material das próteses, da maioria das próteses, principalmente as totais e as próteses removíveis, né, aquelas parciais, né, que a pessoa tira, né, para fazer a limpeza ali na pia, né, ou as dentaduras, né, que são as próteses totais, elas acumulam placa bacteriana, assim como os nossos dentes. E o problema é que esse material, ele é um material poroso. Se você passar a mão no material, você sente a lisura dele, ele é um material polido, mas microscopicamente ele é muito poroso, né? E essa porosidade, ela acaba virando um ninho ali para as bactérias. Então, escovar da maneira que o dentista recomenda, a maioria das pessoas escova, existem boas escovas adequadas para a prótese, né? Nem toda prótese deve ser escovada com a escova de dente, existem escovas adequadas também. E existem soluções também em que o paciente pode, periodicamente, deixar essa prótese mergulhada ali numa solução química. Existem alguns que são pastilhas do tipo efervescente, outros são soluções já prontas para isso, que acabam eliminando as bactérias e deixando a pessoa com a prótese bem higienizada, livre de qualquer odor, né? Não é porque a pessoa usa uma dentadura, usa uma ponte móvel, que ela vai ter hálito. Basta higienizar direito, vai viver feliz sem problema nenhum. A regra também vale para quem usa aparelho ortodôntico? O aparelho ortodôntico é pior ainda, né? Tá? A gente tem os dois tipos. A gente tem um aparelho removível, né? Aquele aparelho móvel que a pessoa tira. Esse tem que ter o cuidado semelhante a uma prótese removível. Ele tem que ser escovado em todas as escovações, tem que escovar,
né? Não é porque o aparelho não fica com cárie, né, que a gente não tem que escovar direito. Então tem que ser bem escovadinho e periodicamente tem que ser colocado na solução que o dentista, né, que instalou aquele aparelho por algum motivo na boca do paciente vai acabar orientando de forma adequada. O problema maior está na higienização dos aparelhos fixos, aqueles que são colados pecinha por pecinha no dente das pessoas, porque o aparelho fixo ele dificulta demais a higiene, né? Então, se o paciente ele não for um paciente que tenha muita paciência mesmo para poder passar o fio dental por baixo do arco, né, que liga aqueles brackets, que são as pecinhas que estão coladas, e fazer uma escovação mais demorada do que a escovação de quem não tem aparelho, ele vai acabar desenvolvendo uma gengivite pelo simples acúmulo de placa bacteriana. A gengiva dele vai começar a sangrar, vai ter sangue disponível para essas células. Geralmente, quando o paciente está com gengivite, essa burra lingual também aumenta e a pessoa acaba ficando com um hálito, é bem desagradável, gente. Então, usa aparelho, toma muito cuidado com a escovação, porque você está usando o aparelho para melhorar algo e não para piorar. Doutor, pegando um gancho, que o senhor falou agora da gengivite como causa do aparelho, ela é considerada também como uma doença periodontal? A gengivite, ela é o estágio inicial da doença periodontal. A gente pega bastante nessa tecla, porque a doença periodontal, ela começa com uma gengivite, que é um simples inchaço da gengiva e sangramento, muitas vezes indolor, o paciente não sente dor. Ele escova os dentes, ele começa a sentir que a gengiva dele sangra e como não dói, como não incomoda... A gente tem uma imagem aí, doutor, podemos sim. mostrar? Olha aí, ó. Olha lá, ó. A gente tem ali os dentes, você percebe que o dente está muito maior do que o normal. A gente percebe ali no canto, né, o dente com bastante placa bacteriana, a gengiva avermelhada. Esse aí já é a periodontite, é a evolução da gengivite. A gengivite, ela pega só a gengiva, é uma doença que tem cura através de uma boa escovação, de um bom hábito de higiene no dia a dia. Doutor, qual é a causa da gengivite? É a higienização mesmo? A higienização, é. A gengivite ela é provocada pela placa bacteriana, que é uma massinha esbranquiçadinha que fica no nosso dente, forma mesmo que a gente não escove, mesmo que a gente não coma. Tá? Se aquela gengivite permanecer por muito tempo, ou seja, a pessoa não corrigir aquela escovação, aquela placa bacteriana ela começa a endurecer. A nossa saliva tem cristais que endurecem aquela placa bacteriana e ela se transforma em tártaro, né? O tártaro, ele não sai com a escovação, a pessoa tem que ir no dentista para fazer a limpeza. Sofrer ali. Já não é a coisa mais gostosa do mundo, tem que fazer uma raspagem. E o tártaro, ele vai crescendo em direção à ponta da raiz. E na medida que ele vai crescendo, ele vai destruindo os tecidos que seguram o dente, até que chega uma hora que o dente fica mole e cai, né? E esse é um processo lento, gradual, né, que não dói. Então, muitas vezes, quando a pessoa descobre, ela já está com a dentição toda comprometida, vai ter que tirar todos os dentes e colocar dentadura. Então, sangramento gengival, né? Vai no dentista a cada 6 meses, sempre tem tártaro, né? Ou está formando tártaro que está indo para baixo da gengiva, sinal de alerta, tem que cuidar direito, tem que procurar um especialista em gengiva, que é o periodontista, é um dentista que só cuida da gengiva e fazer um acompanhamento periódico para aquela doença não avançar e não fazer com que a pessoa perca os dentes. É claro que enquanto tiver ali a formação de tártaro e tiver a destruição desses tecidos que ficam ao redor do dente, a pessoa acaba tendo hálito também, né? Muitas vezes forma pus, você aperta a gengiva do paciente e acaba drenando pus, aquilo tem um cheiro desagradável, né? O hálito por doença periodontal costuma ser uma halitose muito pronunciada, que se sente de longe. Além da pessoa conviver ao longo da vida com um hálito ruim, acaba ainda perdendo os dentes ali. Doutor, é muito frequente casos como estes? Muito. A gengivite, a gengivite marginal, que é aquela gengivite que acontece só naquelas voltinhas ali da gengiva, ela é a doença mais frequente na boca do ser humano. Isso é mundial, né? Qual a doença que mais acontece na boca? É a gengivite. Tá? Todo mundo que tem gengivite acaba tendo doença periodontal, acaba chegando num quadro como aquele daquela imagem que destrói o osso, que destrói todos os tecidos. Não, mas se não tomar cuidado e o paciente tiver uma predisposição para isso, padre, sim, ele pode vir a ter periodontite. E qual que é a diferença entre periodontite e gengivite? Gente, gengivite tem cura. Você elimina com uma boa escovação dentária.
A periodontite, a partir do momento que o tártaro destruiu parte da sua gengiva, aquela gengiva não volta mais. Aquele osso que foi destruído, que segurava o seu dente, aquele osso não volta a crescer mais. E se aquele osso for destruído muito, o dente fica mole e você fica sem dente, muitas vezes sem osso até para pôr um implante depois. É o caso de fazer enxerto, seria isso? São aqueles casos, é uma das indicações ali para o enxerto, mas dá trabalho lá para o implantodontista, não é minha área, mas hoje a coisa evoluiu muito, graças a Deus existe solução, né? Mas é algo que é muito melhor evitar, né? E uma boa higiene e visitar o dentista a cada 6 meses ou uma vez por ano, elimina o problema, você fica com a gengiva saudável, é mais bonito, você não fica com hálito, né? E a mastigação também sente isso, né? Favorável para a mastigação. Doutor, então não basta somente escovar, tem que saber escovar. Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas escovam após as refeições, mas talvez não façam a escovação devida, né? Removendo todo aquelas coisas que devem ser removidas, as bactérias, restos de comidas, enfim. E qual o período que a pessoa percebe que está na hora de remover a sua escova dentária para trocar por outra? Essa é uma ótima pergunta, né? Gente, a escova de dente, ela vem com um formato de fábrica que não é à toa, né? Então, aquele formato da escova, né, com as cerdas todas paralelas, né, são vários tufinhos aqui de cerda, tá? Ele é um formato melhor para a escovação, para a limpeza dos seus dentes. Se você pega uma escova de dente que está com a cerda toda, tá parecendo vassoura de varrer quintal, né? Não tem a vassoura de varrer quintal toda descabelada, que você vai escovar, você já sente que não limpa direito, então é a hora de trocar, tá? Então esse formato da escova, ele não é assim à toa, né? Começou a perder o formato, procura uma escova nova. O tempo que vai decorrer depende muito do indivíduo, né? Então, se a pessoa... às vezes o indivíduo tem várias escovas de dente, por exemplo, né? Tem uma que fica lá no armário dele no trabalho, outra em casa, aquelas escovas vão durar mais, né? No indivíduo que usa aparelho ortodôntico, né? Aparelho fixo, nossa, a escova não dura nada. Vai descabelar rapidinho. Porque o próprio aparelho acaba danificando, né? Então, via de regra, percebeu que a escova está perdendo o formato, é conveniente trocar por uma nova. Gente, sai mais barato comprar escova periodicamente do que ir ao dentista, né? E você ainda ganha com saúde. Olha aí. E nós estamos com o doutor Arani Tunes, esclarecendo para nós sobre o hálito, a halitose. E você mandou sua pergunta? Já foi respondida? Que beleza! Então continue conosco, porque vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes, não sai daí.